Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sonho Americano Podcast. Como de costume, eu sou Luzmar Sudari e estou aqui hoje com a presença do Gustavo de Noronha. Gustavo é influencer, mas também empresário. Melhor do que eu falar por ele, vou deixar ele falar por si só, mas Gustavo, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer uma estar honra. aqui com você. Tá? Gustavo, para nós começarmos o nosso bate-papo, eu sei que hoje você está num palco onde você brilha muito, você tem muitos holofotes, mas antes de falar disso, de onde você está hoje, vamos começar falando um pouco sobre seus bastidores. E quando eu falo bastidores, Gustavo, é no que concerne a sua origem do Brasil, de onde você veio, o que você fazia por lá? Eu sou natural de Belo Horizonte, nasci em Belo Horizonte. Sim. Antes de vir para os Estados Unidos eu morava em Betim, morava com meus pais. E no Brasil eu trabalhava com enfermagem, Eu era enfermeiro. E quando a decisão de vir pra cá foi uma coisa um pouco conturbada, eu diria. Foi uma coisa que tipo, eu não sabia muito se era isso que eu queria. Eu me vi meio que com 31 anos de idade, com uma empresa falida no Brasil, trabalhando muito para poder conseguir tipo, pagar a dívida da empresa e ir morando com os meus pais. E eu não estava satisfeito com aquela situação. E decidi tentar algo novo, eu não sabia ainda o que eu queria naquele momento. Então naquele momento eu achei que talvez eu poderia encontrar algo diferente para fazer no próprio Brasil. Então eu comecei a ir a tentar curso superior. Então eu queria meio que sair da enfermagem e fui tentar estudar direito. Aí eu fiz 2 períodos de direito, mas vi que ia demorar muito, não era o que eu queria. Tava buscando uma solução rápida, mas que talvez eu não sabia o que era. E aí eu mudei o curso para psicologia. Sim. E aí comecei a estudar psicologia. E depois eu consegui uma vaga para medicina. E aí quando eu consegui a vaga para medicina foi na mesma época que eu tentei o visto para os Estados Unidos. Sim. E entre entrar na faculdade de novo, estudar mais, né, anos e anos, eu decidi vir para cá para ver o que aconteceria. Eu vim aberto, eu não vim com uma intenção em mente, tipo, eu vou ficar e tal, não. Eu vim bem aberto, tipo, o que acontecer, o que for pra ser meu vai ser. Entendi. Antes de chegar nessa decisão que você chegou de vir pra cá, você teve uma trajetória no Brasil. Vamos supor ali, depois que você saiu do ensino médio, até, você falou que veio pra cá com 30, até seus 30 anos. Como foi essa trajetória? Você teve uma empresa? Você passou por muitos cursos, né? Eu sempre tive essa coisa meio de querer empreender, sem muito saber o que eu estava fazendo, mas eu era daquela pessoa de arriscar. Então, né, nesse período, né, eu me formei em enfermagem em 2009, eu era bem novo, devia ter uns 23 anos. E aí depois disso eu tive a oportunidade de fazer um mestrado na Argentina. E aí eu fiz um mestrado, mas eu vi que eu não queria ir para a área de docência, porque eu era tímido. Sim. Eu era muito tímido na frente de câmera, na frente Nem parece hoje em dia, né? Pois é, eu era muito tímido. Então quando eu me vi naquela situação, né, de ter que estar na frente, eu falei, eu fiz o mestrado, mas vou deixar ele aqui, se em algum momento eu precisar, eu tenho, né? E dali eu sempre tentava buscar algo diferente. Eu tinha uma amiga que trabalhava vendendo iPhone, aí eu tentava, sabe, vamos Mas nisso junto. Você já atuava como enfermeiro, no caso. Já, desde e tentava empreender por fora, atuando. Fazendo outras coisas, sabe? Vamos vender iPhone. Vamos. Aí ia lá no Paraguai, buscava aquela coisa toda. Você fazia toda essa aventura também? Fazia. Sempre fui aventureiro. E aí ia lá e buscava aquela coisa e voltava e tentava, vendia um, vendia outro. Só que meio que, não tá dando muito certo. Na verdade, lá atrás, eu acredito que o que faltou um pouco em mim foi persistência. Aquela coisa, daquela sede de fazer dar certo. Eu acho que quando eu vim pra cá eu tinha um pouco mais de maturidade, de ter essa persistência e essa sede de fazer dar certo. Então lá atrás eu sempre gostei muito de novidade. Sim. Então às vezes, tipo assim, eu ia fazendo uma coisa e aquilo já tava chato e eu queria outra, sabe? Eu sempre fui assim na minha vida. Então tanto que agora tem sido do mesmo jeito, né? Só que agora na carreira que eu tô eu consigo inventar muito mais coisa. Tem mais criatividade, mais né? criatividade, né? E assim, você estava lá atuando como enfermeiro e depois que você terminou seu mestrado de enfermagem, que você começou direito? Não, aí eu tive uma empresa de cuidador de idosos, onde eu contratava os cuidadores para poder tomar conta dos pacientes em casa. Entendi, você era o chefe e repassava o serviço. Isso, repassava o serviço para os cuidadores. E aí tinha o pessoal que me ajudava e tudo, e foi essa empresa por acredito que uns 2 anos, mais ou menos. Só que aí
É aquela coisa que o medo de crescer, né? Chegou um momento que talvez eu conseguiria. Eu tive uma reunião, tava próximo de conseguir. Se eu quisesse, eu teria conseguido, eu acho, um contrato com a Unimed. Nossa, aí era uma coisa grande, né? E era uma a coisa Unimed que, era no Brasil inteiro, assim, de conhecimento. Então, era uma coisa que eu ia sair, tipo, de 5, 10 pacientes pra 200. Nossa Senhora! E aí eu falei, não tô preparado pra isso. Aí, só que se eu tivesse pego, eu acho, aquele contrato, eu estaria bem hoje, eu diria. O que você acha que te faltou naquele momento? Não sei te explicar, eu acho que talvez experiência, maturidade, pra poder, tipo, ter coragem de ir lá. Porque você tinha experiência, né? Já era uma coisa que você estava acostumado a fazer. Era uma coisa que eu estava acostumado, mas não em grande escala. E eu acho que naquele momento era difícil pra mim conseguir gerenciar as pessoas no sentido de compromisso. É difícil as pessoas terem compromisso lá. Tipo, eu via que, por exemplo, problema que era cotidiano. O plantão terminava às 7 da noite e aí a pessoa que ia chegar, ela precisava esperar. A que estava no plantão precisava esperar a outra pra cobri-la. E aí a pessoa às vezes simplesmente ia embora, deu minha hora, eu vou embora e deixava o paciente sozinho. Então, porque naquele momento eu tava lidando com o cuidador de idoso. Eu acho que são duas profissões diferentes, o cuidador e o técnico, né? A Unimed eu demandaria técnico de enfermagem, não cuidador. Mas eu acredito que talvez eles teriam um pouco mais de responsabilidade do que o cuidador. Porque eu trabalhava com o cuidador. Entendi. E o cuidador, tipo... Como eu vou explicar? Ele não tinha essa maturidade, eu acho, do técnico e da responsabilidade. De ter a responsabilidade, né? De encarar aquilo de forma 100% profissional. Então, tipo, acho que essa falha de comunicação, essa coisa do técnico e do cuidador acabou, tipo, me assustando e eu não querendo pegar a coisa em grande escala. Foi aí que você decidiu que não ia continuar com isso? Quando veio essa proposta ou você ainda continuou? Não, ainda continuei um período, né, trabalhando com cuidadores. E aí depois eu vi que foi desencantando e perdi cliente. Aí depois eu não estava conseguindo mais captar cliente. Aí foi até eu desistir da empresa. Aí você desistiu da empresa, mas continuou trabalhando como enfermeiro. Como técnico de enfermagem. Eu era enfermeiro de curso superior, continuei trabalhando como enfermeiro lá no Brasil e tipo meio que pra pagar a dívida da empresa, aí eu comecei a ter tipo 3 empregos no Brasil. Aí eu continuei trabalhando, não usei o mestrado que eu fiz pra nada, e aí naquele momento eu comecei a ir atrás de algo novo, tipo, o que eu vou fazer agora, né? Que eu me vi naquela situação, a empresa falida e tal, e o que eu ia fazer a partir daquele momento. Aí que eu fui buscar. Talvez, achei que a solução talvez estivesse em outro curso superior, né? A gente sempre busca, tipo, a próxima. A próxima etapa. Foi aí que você decidiu fazer direito? Foi aí que eu decidi fazer direito. Mas por que direito? Direito, engraçado que direito foi o primeiro vestibular que eu prestei na vida, foi pra direito. Sério? Com 18 anos, meu primeiro vestibular foi pra direito. Eu achava engraçado que eu era tímido, não conseguia falar em público, mas eu queria fazer direito, não sei porquê. Mas você tinha, você já tinha escutado falar, ou tinha afinidade, por quê? Eu achava legal, não sei se te explicar, tipo, um motivo, sabe? Não tem um motivo específico, né? Não, achava legal, não sei se é aquela coisa do status do advogado e do médico. No Brasil, né? Então, tipo, você é engenheiro, advogado ou médico? Então acho que era um pouco disso, sabe, que eu buscava. E assim, aí você entrou e perdeu o encanto? Eu entrei, não é que eu perdi o encanto, é porque eu vi que ia demorar muito, sabe? Eu achava, tipo assim... Já não tinha mais aquela coisa de quando você começou lá com 18, né? Exatamente. Você já tinha passado por várias experiências. Você não queria começar a perder tempo, né? Mas sem saber se ia dar certo. Sem ter 100% de certeza. Porque é exatamente essa sensação, né? Tipo, eu estudei 2 períodos e aí eu me vi tendo que fazer, sei lá, mais 8 períodos, sem saber se eu ia passar em tudo, sem saber se ia dar certo. Eu ainda tinha que fazer prova de OAB. E aí se eu quisesse fazer concurso, eu ainda tinha que estudar pra concurso. Então, tipo, ficou uma coisa, tipo... longo, parece que sem fim. Uma coisa longa. E eu falava, acho que não é aqui o caminho. Mas aí ainda tentei ir para outro curso de psicologia. Que aí eu pensei comigo, né? A psicologia talvez tenha coisa mais de atender, né? De empreender, vamos falar assim. E acabou que também eu desisti. Eu acho que quando você escolheu psicologia, parece que remetia um pouco mais ao que você fazia com a enfermagem, que era atender pessoas. Exatamente. Pode ser essa alusão que você fez. Exatamente. E aí você desistiu da psicologia também? Desistiu não, né? Deixou pra trás. Eu fiz um período e falei, não é isso que eu quero ainda.
Aí você passou pra medicina. Aí eu consegui uma bolsa, uma transferência de um FIES para medicina. E aí, naquele momento, foi na mesma hora que foi no mesmo momento que eu tentei o visto para os Estados Unidos. Aí você já tinha conseguido o visto? Não, ainda não, mas eu tava, tipo, os dois ao mesmo tempo, entendeu? Aí quando eu consegui o visto, eu falei, não vou fazer nada, eu vou pros Estados Unidos. E quando você decidiu vir pra cá, você já tinha conhecido aqui? Você já tinha escutado, ouviu falar o que? Na verdade, quando eu tomei a decisão de sair do Brasil, eu não sabia pra onde eu ia. Eu tinha um valor muito grande comigo que eu queria morar legalmente. Então eu não sabia como eu faria, não falava nada de inglês. Nada? Nada, zero. E como era um valor que eu tinha, eu comecei a pesquisar os lugares que davam essa opção de validar o diploma da enfermagem. Então eu vi que o Canadá tinha um programa para enfermeiros, a Irlanda tinha um e os Estados Unidos também. Então eu fiquei entre os três, tipo, para onde eu vou? Então eu comecei a buscar conhecidos. Tinha uma amiga que tinha morado no Canadá e ela acabou me falando da experiência dela, mas ela já não estava lá mais. Eu acabei em um grupo de Facebook conhecendo um menino que morava na Irlanda, que fazia um intercâmbio lá. Mas aqui nos Estados Unidos eu conhecia pessoas que não tinham uma proximidade, mas que eram vizinhos meus. Tipo, eu não via há 15 anos, estão aqui há 15 anos, mas eram vizinhos e se dispuseram a me ajudar naquele primeiro momento ali da chegada. E quando você chegou aqui, foram eles que te receberam? Foram eles que me receberam. Então você não veio a cega, você já veio com pelo menos um local pra você ficar. Quando você chegou em qual lugar aqui? Eu cheguei em Winthrop. É aqui em Massachusetts? Perto do aeroporto. Entendi. E quando você chegou aqui, você tinha expectativa na sua cabeça que você tinha criado lá no Brasil, mas você nunca tinha vindo aqui antes, né? Você Nunca já tinha ido tinha na Argentina e no Paraguai, né? No Paraguai, Uruguai. Já estava bem Chile. viajado ali na América Latina. Já tinha. E pra cá nunca, né? Não, pra esse lado. não. Então você criou uma expectativa. Tipo assim, o sonho americano, o que eu vou fazer lá e tudo mais. Quando você chegou aqui, pisou aqui, aí teve seus primeiros dias, como é que foi o confronto dessa realidade que você deparou aqui com a expectativa que você criou pra si? Eu não sei explicar a expectativa. Na verdade, como eu te falei, eu não vim com tanta expectativa porque eu não sabia se eu ia ficar aqui ou não. Porque se desse errado, eu tinha minha profissão lá no Brasil. E você voltava. Que eu voltava pro Brasil, né? Então eu vim pra cá com a intenção de, como eles falam aí os Nutellas, né? Aprender inglês. Eu não vim pra cá pra ganhar dinheiro, eu não vim pra cá pra ficar rico. Eu vim pra cá com esse intuito de aprender inglês, validar meu diploma, se tu conseguisse morar aqui legalmente. Então não tinha uma coisa tipo... Não acho que eu criei na minha cabeça uma fantasia de uma coisa, sabe? De outro mundo, entendeu? Entendi. E nos seus primeiros passos aqui, quais foram eles? Você chegou pra procurar trabalho? Eu acho que os primeiros passos, eles dependem muito de quem te ajuda, né? Eu acho que eles que te guiam e te mostram o caminho que eles sabem fazer. Então foi o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei aqui, me inseriram no sistema de imigração ilegal. Me trataram como se eu tivesse uma dívida enorme. Que me colocaram em 2 empregos. Me colocaram assim, né? Me falaram que o certo era aquilo. Então que eu tinha que trabalhar em 2 trabalhos e que eu tinha que... Sabe que a hora era pouca, então que eu tinha que fazer 16 horas e não sei o que e tal. E eu fui fazendo aquilo. Porque foi o que me falaram que era certo. Eu não conhecia outra pessoa pra me dar nenhuma dica. Nenhum outro tipo de orientação. Nenhum outro tipo de orientação. Então, no início, aquela orientação foi a única que eu tive. Então, na minha visão, aquilo era a única coisa que tinha pra fazer. Só que aí, mesmo naquele momento, eu estudava e comecei a estudar inglês e comecei a aprender inglês. Por conta própria? Por conta própria. Eu não tinha tempo de ir em lugar nenhum que eu trabalhava. E você trabalhava com o quê quando você chegou? Quando eu cheguei... Seu primeiro serviço foi qual? Na pintura. Pintura? Eu nunca mais voltei. Eu fui um dia. Só um dia? Só um dia. E falou, não, isso não é pra mim, não tô Porque o pessoal faz sacanagem, né? Tipo, ele me colocou pra subir em cima do telhado, sem nada de segurança, no primeiro dia. Aí você não voltou mais? Não, porque eu tenho medo de altura. E aí você foi fazer o quê? E aí eu fui trabalhar num restaurante. Americano, brasileiro? Americano, mas tinha um brasileiro que trabalhava lá. E aí eu fui trabalhar lavando vasilha. E aí... Ele falou comigo já depois que, tipo, eu achei que você não voltava mais no primeiro dia. E aí você voltou? Voltei, eu fiquei lá um bom tempo, eu devo ter ficado lá uns 8 meses. Bastante tempo. Eu fiquei lá como dishwasher e depois de uns
acho que uns 4 meses eles me mudaram pra Buster Boy. Então eu ajudava o garçom, aí pelo menos já trabalhava limpo, né? E assim, nesse tempo aí que você tava lá, provavelmente... Aí eu trabalhava lá à noite, trabalhava numa padaria. Aí na Durante o padaria dia? eu trabalhava de 7 da manhã às 3 da tarde e de 4 às 1, 2 da manhã no restaurante, todo dia. Nossa, era muito puxado essa carga horária. Não tinha tempo pra nada, velho. Pra nada. Como é que você encaixava estudar aí? A hora que eu chegava em casa, domingo, e dentro do carro, a hora que eu tava dirigindo entre um trabalho e outro. O que te levou a essa decisão? Não, eu tenho que estudar e eu tenho que fazer esse Porque sacrifício. na minha cabeça eu sabia que era a única coisa que ia me tirar dali. Era a única opção que você tinha que... É porque eu pensava comigo assim, ó. Isso aqui é provisório, eu não vou ficar aqui pra sempre, mas só eu consigo me tirar desse lugar. Então, como que eu vou conseguir? Eu acredito que através do aprendizado de inglês eu consiga sair daqui. Porque na minha cabeça, né, eu não queria voltar, mas eu queria fazer dar certo. Então, como a minha vida no Brasil não era ruim, eu cheguei aqui com essa mentalidade. Tipo, a minha vida tem que ser melhor do que era no Brasil. Que se for pior, eu volto pra lá e continuo trabalhando no que eu fazia. Nesse momento, assim, você falou que já estava ficou 8 meses lá Nesses dois trabalhos. Nesses dois trabalhos. Qual foi o momento que você decidiu, assim, mesmo nesse trabalho, que você decidiu pra si, não, eu não vou voltar pro Brasil, eu vou continuar aqui e vou fazer dar certo? O que te levou a tomar essa decisão? Porque, você, como você acabou de falar, você tinha uma vida melhor, entre aspas, melhor do que você estava levando aqui no Brasil, né? Em conceito, assim, profissional. O que te levou a essa decisão de falar assim, não, eu vou continuar aqui, eu vou tentar aqui, porque eu vi aqui alguma coisa que eu possa conquistar, não sei. O que te levou a fazer isso? Eu acho que a gente acaba se vislumbrando um pouco com como as coisas aqui são mais acessíveis do que no Brasil, né? Então eu vi quando eu tava aqui uns 5 meses, 4, eu não sabia se eu voltava ou se eu ia ficar aqui. E aí naquele momento eu não queria ficar ilegalmente, como eu te falei. Só que eu não sabia que existia uma possibilidade, por exemplo, de mudar o status do visto para estudante. Sim. E aí quando eu descobri aquilo, eu falei, eu vou ficar mais tempo. Então eu vou tentar ficar até ver se em algum momento vai dar certo. Mas eu vou tentar ficar aqui o máximo que eu conseguir. Porque a gente acaba se acostumando mesmo com aquilo que a gente tá vivendo, com aquele ciclo, né? Então nesse momento eu acho que foi o que eu pensei. Falei, vou tentar o máximo que eu conseguir e tentar juntar uma grana que seja. Porque eu gastei pra vir, né? Então nem que seja tipo um apartamento eu quero levar daqui. Pensei mais ou menos isso. Entendi. E assim, 8 meses, você tava na dishwash, você resolveu sair. E você resolveu sair por quê? Na verdade, naquele momento... E você tava na padaria também. Eu tava nos dois, eu saí dos dois ao mesmo tempo. Eu consegui entrar pro Uber. Entendi. E aí no Uber, tipo, foi uma fase ótima, que tava todo mundo fazendo Uber, eu acho, e eu consegui também entrar e fazer. E aí eu larguei mão de tudo que eu tava trabalhando e fui ficar por conta do Uber. No Uber, assim, você vislumbrava o quê? Um retorno maior, uma liberdade? Eu acho que é liberdade, que o Uber, entre aspas, é aquela coisa que você não tem patrão. E sempre foi o que eu busquei pra mim. Tipo, eu não quero trabalhar pra ninguém. Então, tipo, naquele momento eu falei, peraí, eu acho que aqui eu pelo menos posso... não que minha carga horária tenha mudado. Eu dirigia, tipo, tinha dia que era 18 horas seguidas. Nossa, muito tempo. Porque eu já tava naquele ritmo. Você já tava naquele ritmo, você só continuou, né? Só mudou a profissão, mas... mas continuei no ritmo. Então eu aproveitei, tipo, era bom acordar 3 horas da manhã pra levar o pessoal no aeroporto. Aí eu acordava 3 horas da manhã, dirigia até meio-dia, 1 hora, parava um pouquinho, depois voltava de novo. Mas eu tinha essa liberdade um pouco mais flexível. De não ter que... Tá respondendo a pessoa, a patrão, né, no caso. E assim, e o inglês você continuava ali, estudando? Continuava. E você ficou no Uber por quanto tempo, fazendo Uber? Eu fiquei no Uber. Na verdade, eu nunca fiz só, tipo, Uber. Eu tentava fazer tudo. Eu sou meio que... Não sei explicar, mas eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Então, quando eu tava aqui uns 4 meses, mais ou menos, eu fui no hospital a primeira vez. E aí, quando eu cheguei no hospital, eu vi uma pessoa lá... Vi não, né? Eu tive que solicitar um intérprete. E aí, a pessoa fez a tradução pelo telefone. E eu achei aquilo mó legal. Aí, eu já tracei na minha cabeça um plano. Falei, então, antes de eu ser enfermeiro, porque eu ser enfermeiro pode ser que demore, então eu posso ser aquilo, intérprete, então eu vou estudar inglês para poder conseguir ser aquilo. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu estudava mesmo, bastante e tal. E aí, quando
eu cheguei, que fui fazer Uber, tá? Cheguei não, né? Depois que eu comecei a fazer Uber, eu trabalhei com Uber, com delivery, eu olhei idoso em casa, trabalhei fazendo compra de supermercado, tudo que aparecia eu queria fazer pra ver o que eu ia gostar mais, né? Que eu sou daquele meio que quer experimentar e fazer de tudo. E depois que eu tava no Uber, mais ou menos, acho que 1 ano e pouco, eu comecei a trabalhar como intérprete. Mas de onde surgiu essa vaga de intérprete? Você estava trabalhando com Uber, era uma realidade que você vivia ali, né? Inserida no meio de motorista e tudo mais. E você falou que a sua lanterna, seu mindset acendeu quando você chegou aqui com 4 meses, que você viu essa oportunidade de trabalhar como intérprete. Mas como você foi atrás dessa oportunidade? Porque talvez tem pessoas que estejam nos ouvindo que também quer ter uma oportunidade dessa. Como é que você encontrou a sua? Então, na verdade, a oportunidade veio até mim. Olha! Aí, num momento que eu precisei de um intérprete para ir comigo na minha entrevista de Green Card, quando eu me casei, a pessoa que saiu de lá comigo, que foi lá comigo, ela me convidou para trabalhar com ela naquele momento. Olha! Então, tipo, pode ser... Porque foi assim, ó. Quando eu fui pra fazer a minha entrevista, eu que preenchi a documentação. Quando eu me casei, eu não contratei um advogado para fazer a documentação, eu mesmo que fiz. E aí eu assinei a documentação errada. Eu assinei que eu lia e entendia inglês e que eu não precisava de um intérprete. Então, quando chegou lá na entrevista com o intérprete, a pessoa entrou comigo, mas o agente da imigração falou assim, você não pode usar intérprete, porque você assinou aqui, então você precisa falar comigo. Aí eu sabia falar, mas eu tinha medo. Mas nisso você já tava um pouco de domínio do inglês, então? Não, já sabia falar, mas eu tinha medo. Aí eu falei, tá, eu falo com você, não tem problema. E aí ela sentou do lado, e aí eu fui fazendo a entrevista assim com ele, e tudo em inglês. E ela vendo aquilo, entendeu? Aí quando eu saí de lá, ela falou comigo que sempre ela precisava de alguém pra poder ir quando ela não podia e tal, que ela ia começar a me mandar, né, trabalho. Só que aí eu tinha medo, eu não tinha segurança. Então eu decidi buscar um curso de intérprete para entender o que era ser intérprete. E aí a partir daí, a agência que eu fiz o curso começou a me dar trabalho. E aí eu fazia trabalho para agência, consegui uma licença aqui no estado de notário público. E aí eu traduzia documento para advogado. E tinha a minha empresinha de intérprete, que eu prestava serviço para essa escola que eu estudei e prestava serviço também para outras pessoas em particular. Mas particular. Eu não trabalhava, só essa empresa que eu estudei que me contratou que eu fazia para eles algumas vezes, mas a maioria era particular. Na questão desse curso que você fez de intérprete, é acessível para qualquer um? Tem que ter muitos requisitos para participar? Como é que funciona? Não, é acessível. Qualquer um pode se você fala inglês, exatamente. Como eu fazia já o legal, eu fazia o intérprete na área legal, né? Que era na imigração, ia em cliente com advogado. Então, lá nessa escola eu resolvi fazer o medical. Que aí eu aprendi o vocabulário medical pra poder conseguir, tipo, expandir. Tá vendo na minha cabeça de querer fazer 2 coisas ao mesmo tempo? E assim, nessa área que você começou a atuar, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou no início? Como intérprete? Porque você falou que tinha um medo. Você começou a perder esse medo, foi no curso de intérprete, no caso? Não, foi fazendo. Foi fazendo? Foi fazendo. Então, porque eu sou daquela pessoa que eu me coloco na situação, mesmo que eu considere ela de risco. Então, tipo, quando me destravou mesmo, foi quando fui fazer uma entrevista de imigração. E aí, quando chegou lá na entrevista, não tinha nada a ver com o que eu imaginava. Porque, normalmente, a entrevista é sobre casamento, né? Então, a pessoa que estava sendo entrevistada, ela tinha sido presa, deportada, e aí veio de novo. E aí, o agente da imigração começou a perguntar tudo sobre a prisão do ICE, não sei o que, menos do casamento. Não. E era, tipo, um dos meus primeiros trabalhos. E aí, quando eu vi que eu fiz aquilo, eu falei, porra, agora eu faço qualquer coisa. E você saiu fino daquilo ali? Sim. Não, mas também te deu uma autoconfiança ali depois daquilo ali. Quebrou qualquer barreira que você tinha, né? Quebrou. Eu falei, sou foda, olha o que eu consegui fazer. E dali pra frente só deslanchou? Só deslanchou, porque veio a coragem, né? Que eu precisava, né? E isso aí nós estamos falando de qual ano, você lembra? Isso, nós estamos falando de 2019. Foi antes da pandemia? Foi antes da pandemia. Na pandemia eu trabalhei de enfermeiro.
Aí você voltou a trabalhar... Ah, você não voltou não? Aqui você nunca... Até nesse ponto você não tinha trabalhado como enfermeira aqui ainda, né? Você tava no intérprete. Aí você foi em busca dessa oportunidade como enfermeira? Eu queria fazer tudo, sabe? Mas você fez os dois ao mesmo tempo ou você largou um pra fazer o outro? Mas aí olha a minha cabeça, o que eu fazia? Quando eu ia, tipo assim, quando eu precisava ir como intérprete, eu ia, porque dependia de mim. Mas para, por exemplo, traduzir documento... Você delegava? Eu delegava, eu só assinava. Eu pagava alguém lá do Brasil pra fazer pra mim. Então eu recebia, a pessoa recebia. E todos os dois ficavam felizes, eu assinava e pronto. Aí quando eu fui trabalhar na enfermagem, eu diminui muito o trabalho de intérprete, porque aí já não tinha como eu fazer. E na enfermagem, assim, você teve muita dificuldade ou pra você já era uma coisa assim normal? Quais as diferenças que são do Brasil pra cá, nesse campo de enfermagem? Eu acho que as diferenças maiores são... Como eu vou te explicar? Seria tipo no sentido de... O cuidado em si, basicamente, ele é o mesmo, sabe? Eu acho que a diferença maior tipo, é na questão de delegar funções. Porque o enfermeiro... No Brasil, ele é uma pessoa que supervisiona o plantão. E o técnico é a pessoa que faz o trabalho. Aqui nos Estados Unidos, o enfermeiro é a pessoa que faz o trabalho. Ah, entendi. Entendeu? Ele não supervisiona. Tem uma pessoa que supervisiona, mas o enfermeiro ele faz o trabalho. Ele executa mais, ele executa mais. E assim, como enfermeiro, você atuou por quanto tempo? Eu atuei quase um ano. Ah, você não ficou muito. Pelo que eu tô vendo da sua história, assim, você não fica muito tempo fazendo a mesma coisa. Você enjoa, o que é? Você gosta de experimentar muita coisa nova? Não é, porque aí o que aconteceu? Lá atrás, o que aconteceu? Ou o quê? Não, é porque eu ia falar assim, porque vai surgir uma oportunidade atrás da outra, você quer pegar tudo? Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que é um pouco isso. Vai aparecendo e nossa, esse é mais legal. Nossa, agora é mais legal. Eu gosto de novidade. Eu acho que a gente, como ser humano, a maioria das pessoas gostam de novidade. E o que aconteceu? Como surgiu essa coisa de ir pro lado da internet? Quando eu vi que eu fiz tudo aquilo que eu queria fazer em 3 anos, eu cheguei aqui, era nada. E aí em 3 anos eu fiz tudo que eu queria. Tudo que eu me dispus a fazer eu fiz em 3 anos. Aí eu falei, eu não posso ficar calado. Eu tenho que contar isso pra alguém. Na minha cabeça, o que aconteceu? O pessoal que me recebeu lá atrás, não eles em si, mas tipo algumas pessoas do ciclo falaram que tipo assim, que eu não ia conseguir. E isso é uma coisa que me motiva muito. Tipo assim, não vou conseguir, você acha? Então assiste. Não é assim que funciona. Assiste. E aí, isso me motivou a ir pra internet, de certa forma, contar a minha história. Então, até esse ponto, você não atuava na internet ainda? Não, morria de vergonha. Então, até na enfermagem. Até na enfermagem aqui nos Estados Unidos, você não atuava na internet? Não. Foi nisso aí, né, nesse mindset que você teve aí, de levar a mensagem para as pessoas de que elas poderiam fazer diferente do que geralmente as pessoas que chegam aqui estão acostumadas a fazer aqui. Foi nisso que você resolveu levar sua voz para a internet. Foi com essa motivação? E como é que foi esse primeiro contato, assim? Como você começou? Você já tinha um Instagram? O que era que você fez? Foi fazer stories? Então, eu tinha, e aí eu comecei a fazer... O que aconteceu? Eu comecei a fazer stories... Mas eu ainda tinha vergonha, muita. Porque no início é só conhecido, né? E eles ficam fazendo graça e não sei o que e tal. E eu morria de vergonha. Comecei a gravar pouquíssimos stories. Mas eu comecei a perceber que existia algo pra me falar sobre. Que era a pandemia. A pandemia tava começando. No Brasil não tinha muita informação a respeito. E eu tava trabalhando na linha de frente aqui nos Estados Unidos. Então eu comecei a falar sobre isso. Então eu comecei a mostrar como que era o teste do Covid, porque lá no Brasil o povo não sabia ainda que nem existia teste lá. Então eu aproveitei aquilo. E aí começou a aparecer pessoas. E aí uma pessoa veio e quis conversar comigo, fazer uma live, uma jornalista. Aí veio uma outra e falou assim, que você tá trabalhando na linha de frente, a Rádio Tatiaia quer te entrevistar. Aí veio... uma outra que tava procurando alguém, não sei o que, e me deu pra poder dar entrevista na Veja. Aí eu falei, gente, tá ficando legal esse negócio. Aí você já tinha quebrado essa coisa de vergonha, então, no caso, né? Não, ainda tinha. Não, você ainda tinha, falava timidamente, então. Falava timidamente. Tipo, a da Veja foi escrita, né? A da rádio eu gravei mais ou menos ali, mas tava fazendo, entendeu? Aí foi até o momento que eu fiz um vídeo... com um youtuber daqui dos Estados Unidos, que ele tem um canal grande. E aí eu falei pra ele, você não quer contar a minha história? Aí ele, mas que história, né? Aí eu fui e contei pra ele como que era, o que eu tinha feito e tal. Aí ele, não, vamos sim. Aí ele se dispôs, foi lá na minha casa, a gente fez o vídeo. E aí daquele vídeo, tipo, começou a chegar gente no meu Instagram sem parar.
Sério? Tipo, em um dia chegou tipo 5.000 pessoas. Nossa, muita gente. E aí as pessoas chegaram no meu Instagram com a seguinte pergunta: como você aprendeu inglês? Então, por exemplo, você estava dando informação sobre a pandemia, a área ali de enfermagem, de saúde e tudo mais, e as pessoas chegou a te fazer esse questionamento de como você aprendeu a falar inglês. Talvez foi o que mais chamou a atenção delas, né? No vídeo, pelo curto prazo que você aprendeu. Exatamente. Aí foi a pergunta que me fizeram. Aí eu falei, peraí, talvez tenha algo aqui que eu possa ajudá-los. Então eu falei, aí eu comecei a prometer eles, eu vou fazer um vídeo explicando, mas eu tinha vergonha. Então esse primeiro vídeo demorou semanas pra sair, tipo, explicando como que eu aprendi inglês. E o vídeo ficou péssimo, eu coloquei assim mesmo. Porque eu não tinha desenvoltura. Você tava começando, eu tava começando. Tudo, como é tudo no começo, né? Como tudo tem um começo, eu não tinha nenhuma desenvoltura. E assim, você colocou esse vídeo e essa pergunta continuou na sua cabeça, pelo visto, né? Porque foi daí que surgiu a ideia de você desenvolver o curso de inglês? Foi daí que veio a ideia de desenvolver um curso de inglês. Eu pensei que eu poderia ajudar as pessoas com isso. E como é que foi esse percurso aí? Dessa primeira pergunta que você recebeu, que as pessoas estavam chegando no seu Instagram. Pra você era tudo muito novo, né? Não tinha nada a ver que você estava acostumado ali, né? Como você falou, eu era perdido, não sabia o que eu tava fazendo. Aí, tipo assim, eu comecei a pensar... Comecei a tentar querer entender sobre empreender na internet, como funcionava e tudo. Aí eu vi que tinha algumas pessoas que tinham, tipo, um e-book. E vendia aquele e-book, tipo, barato. Ou trocava o e-book pelo e-mail da pessoa e tal. Aí eu falei, já sei, eu quero ter um e-book. Aí eu comecei a escrever um e-book. Aí eu escrevi. Foi a primeira coisa que eu tive na internet, foi um e-book. Entendi. Que chama Os 7 Segredos da Fluência. Que é como a pessoa... Como eu fiz, né? Pra poder aprender inglês e tal. E aí, desse e-book, eu fui, o pessoal começou a me pedir, tipo, um curso mesmo, sabe? Tipo, como que vai fazer que eu vou esperar, porque, né, pra poder você ter um curso que eu quero e tal. O pessoal gostou muito do material do e-book, das pessoas que me sigam naquela época. Mas eu não sabia o que fazer, tipo, nem como começar. Não sabia. E como é que você fez? E de onde você foi buscar informação? Nessa época aí, nesse exato momento aí que você tá me contando, você lembra o quão grande era a sua página no Instagram? Então, como já tinha chegado bastante gente, eu acredito que meu Instagram já devia ter tipo talvez uns 15 mil seguidores. Então você já tinha uma audiência que te acompanhava ali. Já tinha uma audiência que me acompanhava e já não era só mais conhecidos, né? Já eram pessoas que estavam ali te cobrando alguma coisa, isso, né? Exatamente. Então certamente você começou a aparecer mais nos stories também, a falar mais, ou como é que foi essa? Comecei a aparecer mais, tentar aparecer todo dia. Mas eu tentava todo dia, nem que fosse alguma coisa, postar ali, entendeu? Como se fosse um trabalho mesmo. Só que aquela coisa, como eu te falei, eu não tinha desenvoltura nenhuma. Eu falava devagar, eu gravava o story tipo 20 vezes pra poder conseguir postar uma. Aquela coisa da perfeição na cabeça. Ai, eu errei, ai, que não ficou bom, ai, que o cabelo tá aqui do lado. Exatamente. Então foi bem, sabe? E assim, nesses primeiros passos aí, como é que você fez pra levar esse e-book a se tornar um curso digital? Porque você deve ter enfrentado. Olha, eu vou contar uma coisa que eu nunca contei. Sério? Sério. Agora a audiência, galera. Eu nunca contei, mas tipo assim, eu acho que essa minha ousadia, essa coisa de ter coragem de fazer as coisas, né? Beneficia, porque eu acho que o poder tá em quem age. Nem sempre você vai estar pronto pra fazer algo, mas eu acho que quando você age e aprende no caminho, é a forma correta de você conseguir se desenvolver para fazer algo. Eu tenho uma amiga que ela falava isso. A oportunidade é um cavalo. Se você não sabe andar, você monta e aprende no caminho. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Tá bom, é um cavalo. E o cavalo veio. Tava ali. Tava ali. E eu montei nele, entendeu? E fiz acontecer. Não sabia o que eu tava fazendo, não sabia nada. E aí... Eu não sabia nada de curso, de vender curso, nada. Eu achei uma pessoa que estava me ajudando a editar vídeo. Porque na minha cabeça eu pensava assim, sempre pensei assim, eu não quero aprender tudo, cada um faz o que é bom. Né? Então, tipo assim, se ela é boa em editar vídeo, eu não quero parar pra aprender a editar vídeo. Então eu já mando o vídeo pra ela vai lá e edita. Então eu tinha essa pessoa que me ajudava, que era só a única pessoa que eu tinha, fazia vídeo pro YouTube e tal. E aí eu conheci uma pessoa que me apresentou para uma outra pessoa no Brasil. E aí essa pessoa trabalhava como se fosse uma agência que fazia todo o bastidor da venda de curso. Entendi. E eu não sabia nada que era o bastidor. E aí quando eu fiz uma reunião com ele,
ele me explicou como que era o trabalho dele e tudo. E tipo, eu falei, tá, vamos tentar, vamos testar, você acredita em mim? Ele falou, acredito. Só que eu tava começando, eu falei, o que você acha? Eu vou pro lado do inglês, eu vou pro lado de outra coisa? Ele, não, vamos pro lado do que as pessoas estão pedindo. E aí tá, ele me explicou tudo que eu tinha que fazer. Já começou a me dar tipo um pouco de orientação. Ele faz uma live, e aí nessa live você vai falar sobre como você aprendeu inglês e tudo. E no final dessa live, a gente vai abrir inscrição pro curso. E aí no dia seguinte, de manhã, abre a inscrição e a gente vê quantos cursos a gente vende. Aí eu falei, beleza, morrendo de vergonha. Eu fui lá e liguei a câmera e fiz a live, não sei o que. É a primeira live que você fez? É, a primeira live da Nossa, vida. que pressão, hein? Aí fiz a live, não sei o que, tudo bonitinho. Na minha cabeça eu tinha certeza absoluta que eu não ia vender nenhum curso. Tava certo, assim? Tava certo, tipo assim, eu não vou nem preocupar com o curso, porque eu não vou vender nada. Tinha essa informação certa na minha cabeça. E aí, naquela live eu vendi 50 cursos. 50? Aí não tinha curso. Não tinha curso? Meu Deus! Você foi vender um curso que não existia. Nada, não existia nada. É isso que eu tô te falando que eu nunca contei. Eu vendi 50 cursos. Sem ter o curso. E aí, como é que foi? E aí, isso foi numa quarta-feira. E aí todo mundo começou a mandar mensagem. Eu comprei o curso e não consigo acessar. E eu pensei comigo, claro que não consegue acessar, porque não tem curso, né? Olha o risco que você correu. E aí, eu peguei e falei pras pessoas que tinham comprado. O curso vai começar no sábado. Nossa, 3 dias. dias. O que eu fiz? Eu peguei quinta e sexta e sábado pra poder ver o que eu ia fazer. Porque eu não tinha nem programado, tipo, aula 1, aula 2, eu não sabia nada. Porque eu tinha certeza que não ia vender. E aí eu fiquei aqueles 3 dias tentando ver o que eu ia fazer. Só que, como eu te falei, eu não tinha desenvoltura nenhuma na câmera. 0, 0, 0. Aí o que eu fiz? Eu escrevia a aula e aí eu gravava um áudio do WhatsApp, mandava pra mim mesmo. Põe o áudio no fone de ouvido e gravava pra câmera repetindo o que eu mesmo tava falando no ouvido, entendeu? Ah, entendi. Foi a única solução que eu arrumei naquela hora. Criatividade não faltava, né? Não faltava. Nossa, foi a única solução que eu arrumei, porque eu não sabia, tipo, eu não tinha desenvoltura pra fazer um vídeo, nenhuma. E aí começou, gravou as primeiras aulas, e aí o pessoal, nossa, eu tô adorando, e obrigado, que não sei o que, tá funcionando. Eu falei, ok, aí eu continuei construindo o curso de acordo com a dúvida das próprias pessoas. Então, meus próprios alunos me ajudaram a construir o curso. Então, tipo assim, chegou um ponto, aí eu continuei abrindo outras turmas. Aí, o meu primeiro curso eu vendi em outubro, há 1 ano e meio atrás. Aí, em abril, eu já tinha vendido para mais umas 2 ou 3 turmas. Eu vi a necessidade de voltar, porque eu já tinha criado a desenvoltura na frente da câmera, porque eu já tinha feito várias aulas. Então, quando eu olhei pro início do curso, estava muito ruim, porque inclusive, tipo assim, dava pra você ver que tinha um áudio que eu tava falando em cima de um áudio, sabe? Aí o que eu fiz? Eu refiz toda a estrutura do início do curso, voltei, regravei ele, e aí começou a aparecer demandas. Tipo assim, eu tô sentindo falta de um plano de estudos. Aí aí eu ia lá e desenvolvia um plano de estudo, entendeu? Então a dúvida e a dificuldade dos próprios alunos fizeram com que eu desenvolvesse o curso. Que bacana, sensacional, porque você correu um risco muito grande de as pessoas te chamar de caloteiro, porque imagina, você vendeu... Não, que eu tinha um nome a zelar, eu sabia. Isso, que eu precisava ainda bem que você honrou, né? Que eu precisava entregar, eu tinha certeza. Porque tem muita gente que... Hoje a gente vê na internet que faz isso e no seu lugar poderia nem querer nem saber. Não, vendi, vou pegar meu dinheirinho e cascar fora. Mas você honrou ali. E não só isso, você correu atrás e passou a interagir com as dúvidas deles mesmo para criar o curso. Então você teve uma grande sacada aí. E assim, hoje você já fez quantas turmas de lá pra cá? Você lembra o número? Ai, não lembro. Você abre turma com qual período, assim? Eu acho que são 12. Eu acho que tá na 12 turma turmas. L. E tipo assim, e você vê que isso tem crescido? Como é que tá o acompanhamento? Tem crescido, hoje eu já tô com um pouquinho mais de 2.000 alunos. É porque hoje o Instagram é bem maior do que aqueles 15 mil seguidores que você tinha lá naquela época, né? Eu tô em mais então de 2.000 hoje você tem uma audiência alunos. maior, você já tem mais de 2.000 alunos, então você cresceu bastante. Então é vidas que você está impactando aí. E qual tem sido o feedback deles em relação ao curso? Muito positivo. Muito positivo? Muito positivo. E assim, você tem planos futuro pro curso? Como é que tem sido o Gustavo no curso? Então, você tem atualizado o curso? Sim, Como é que funciona o curso hoje? Para as pessoas que, alguns já vão conhecer, né? Como é seu curso, mas para quem não conhece ainda. Então, meu curso eu sempre tento atualizar. Então, cada vez eu tenho uma ideia
E aí essa ideia diferente eu vou lá e coloco no curso. Então, por exemplo, o curso tinha lá... Quando eu consegui finalizar o grosso, que foi mais ou menos umas 200 e tipo, umas 230 aulas. Nossa, é muita aula, hein? É. Deu trabalho, hein? Nossa, que diga. Mais ou menos umas 230 eu acho que é o grosso. Então quando eu finalizei o grosso, eu falei, tá, agora eu vou precisar só, tipo, colocar mais coisas, tipo, florear. Aí, o que aconteceu? Eu tive uma ideia, eu consegui, foi uma ideia, um jeito de fazer com que as pessoas aprendessem as 1000 frases mais usadas no inglês em 3 meses. E aí eu falei, isso é super interessante, vai contribuir muito para o aprendizado deles. Então eu peguei aquilo e coloquei dentro do curso. E aí eu arrumei um jeito deles crescerem o vocabulário, mas junto com as aulas que já tinha. Eu peguei e coloquei aquilo dentro do curso. E aí agora eu tive é uma ideia também, de tipo assim, eu vejo que falta tipo diálogo. E aí agora eu comecei a colocar lá diálogo, aí eu comecei a colocar também música. Então, tipo, eu vou colocando toda a ideia que vem, tá sempre atualizando. E as pessoas que... Como é que funciona? Agora vamos falar do curso em si. As pessoas que já têm acesso, elas vão pegando essas atualizações? Todas. Nas últimas turmas que eu abri, eu não sei se eu vou mudar isso no futuro, mas nas últimas turmas que eu abri, todo mundo tem acesso a todas as atualizações e eu dou acesso vitalício. Ah, entendi. Então a pessoa só paga uma vez e vai tendo acesso a tudo que você vai agregando de valor ali. Bacana, bacana. E assim, como agora o Gustavo é empresário, né? Que você não é só influencer, né? Mas também empresário. Quais são os planos pro Gustavo como empresário, assim, pros próximos anos? Talvez assim, você queira expandir mais o curso, talvez você queira adentrar em outra área. Como é que tá a sua cabeça nesse momento para as próximas aventuras? Vamos dizer assim, que você quer... Não sei, viu? Você quer... Essa é louca, né? Sábado eu tava desfilando. Desfilou sábado? Desfilei sábado. Meu Deus, então você faz de tudo um pouquinho também, né? Tudo que tá aparecendo eu tô indo. Mais ou menos isso. Eu nunca quis ter um rótulo. Nunca quis. Essa palavra que você falou, influenciador, talvez esse seja o melhor rótulo pro que eu quero fazer. Mas, por exemplo, o professor de inglês, ele não desfila. Não. O professor de inglês, ele não faz outra coisa, ele é o professor de inglês. Né? Então, tipo, eu prefiro ser visto como influencer e empresário. Por isso que eu nunca deixei colocar o rótulo em mim, de uma coisa só. E como influência, assim, o que você espera fazer daqui pra frente? É difícil essa pergunta, difícil, porque né? cada dia é uma coisa que eu quero. Cada hora uma novidade, né? Cada hora muda. Eu acho assim que a empresa já tá funcionando. Eu já tenho uma empresa hoje com 20 pessoas. Tem 20 pessoas trabalhando pra você? Tem, 8 trabalham diretamente e o restante é o pessoal que me ajuda em venda. Como é que é a sua atuação na empresa hoje? Você só fala assim, faz isso. Como é que é? Mais ou menos. Tipo, o que precisa do meu rosto, eu preciso ir lá e fazer, né? Gravar um vídeo e tal. Mas toda essa outra parte, edição de vídeo, tem a parte do financeiro, tem a parte... Você tem toda uma equipe que você delega essas funções. Que eu acho que, igual que eu te falei, cada um tem que fazer o que é bom, né? Do que eu parar pra poder aprender a fazer tudo. Eu prefiro E não ter dá uma conta equipe, também, no final das contas não sai de boa qualidade. Né? Exatamente. Então eu prefiro ter, coloco eles pra trabalharem juntos. Eu coloquei um professor de inglês para poder agregar e para poder trazer aulas com mais frequência pro pessoal que entrou, entendeu? Então ele me ajuda também em conteúdo, às vezes eu falo com ele, eu preciso disso, ele vai e me ajuda, entende? Entendi. E aí ele tá dando suporte também, que eu não tinha suporte no curso. No curso eu falo suporte, tinha por e-mail, que eu respondia, mas eu não tinha o suporte por WhatsApp. Então agora tem o suporte por WhatsApp, que eles vão tirar dúvida com o mais prático, diretamente. Né? Então, aos poucos, tá vendo? Eu tô sempre tentando trazer valor pro curso. E assim, falamos agora do Gustavo empresário e tudo mais, e o Gustavo influencer. A gente parou na parte que seu Instagram tinha 15 mil seguidores. Como é que foi esse salto aí? Como é que aconteceu? Como é que foi desenvolvendo o seu Instagram? Você foi perdendo a sua timidez e tudo mais. Como é que ele foi crescendo? O que fez seu Instagram? O que você acha que fez seu Instagram crescer ao ponto que cresceu até agora, né?
Eu acho que é marketing, né? Investir em marketing eu acho que é importante. Quem não é visto não é lembrado, né? E essa coisa de quando você trabalha com lançamento de um produto, você precisa trazer pessoas novas para que elas te conheçam, para que elas comprem o seu produto. Então eu invisto no tráfego pago do Instagram, dos anúncios, né? Então cada vez que eu vou abrir uma turma, eu coloco dinheiro no anúncio. Então várias pessoas que não me conheciam passam a me conhecer e passam a seguir meu Instagram. Então essa coisa da venda de um produto, né, faz com que eu tenha que investir também nessa parte do marketing, nessa parte de propaganda do Instagram. Entendi, bacana. É diferente de um influencer que não ganha dinheiro e não vive daquilo. Porque eu sempre estou divulgando o meu trabalho, porque eu preciso atingir mais pessoas. Então se eu fosse... Igual, tem vários outros influencers que, tipo, divulga roupa, divulga marca, não sei o que, eles às vezes são estagnados no número, né? Então o número deles às vezes sempre é aquele, sempre vai ser aquele, porque, tipo, ele não cria uma audiência nova, ele não precisa. Porque ele tá vendendo sempre pra mesma audiência dele, né? E assim, conta pra nós, assim, qual foi a pior coisa, ou pior situação, ou pior momento que você passou aqui nos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos. Qual a experiência que, assim, que quando você lembra, você não gostaria de passar por ela de novo? Ai, foram várias, viu? Não tem tanto assim? No começo foi bem complicado, mas teve uma pessoa que marcou bastante. Tipo, era um patrão que eu tinha na padaria que eu trabalhava. Tipo, era só ver ele que eu já tava chorando. Sério? E eu fiquei lá esse tempo todo. Porque ele era muito... Como eu vou te explicar? Tipo, tinha que lamber o rabo dele, entendeu? Sério? Tipo assim, o papel da minha impressora acabou. Não era minha obrigação pegar papel pra impressora dele, mas eu tinha que ir lá pegar o papel. Se submeter àquilo, né? Dele, Então, tipo, tem gente que quando nunca tem poder, mas quando tem um pouquinho, faz questão de falar assim, vou pisar em você, entendeu? Sem sentido, né? Tipo assim, uma vez eu lembro, nossa, esse dia foi tipo... Eu fazendo o que ele mandou e as lágrimas correndo, assim, que não tinha nada a ver com o meu trabalho. Era uma padaria e tinha aqueles carrinhos que você coloca as bandejas do pão. E aí tinha muito carrinho na padaria, que era uma fábrica, né? Não era uma padaria, era uma fábrica de pão. Fazia muffin, fazia cornbread, fazia todas essas coisas. E aí ele virou pra mim e falou assim, eu quero que você pegue todos os carrinhos da padaria, deita eles e passa óleo na rodinha de cada um. Nossa senhora. Era eu fazendo e chorando. Não tinha a ver, né? Nada a ver, mas ele fazia questão de fazer. Ficava me vigiando onde eu tava, ele tava atrás, sabe? E você aguentou até por muito tempo, né? Aguentei, não tinha opção, na minha cabeça não tinha outra opção. Por quê? Quando você conhece pessoas, você acaba se sentindo seguro próximo daquelas pessoas, por você não falar a língua, por você não conhecer outras pessoas. Então, na minha cabeça, eu não tinha como sair dali, porque era onde eu me sentia seguro, entendeu? Mesmo passando por aquilo. Aí depois, quando eu senti um pouco de confiança em mim, que eu já comecei a falar inglês, eu falei, tá na hora de voar e sair daqui desse lugar, entendeu? Sim, sim. Aí eu comecei a ver os Estados Unidos com os meus olhos. Não com os olhos que as pessoas tinham plantado em você, né? Exatamente. E assim, falando dessa coisa negativa, agora positivamente, qual foi o momento, assim, um dos momentos que mais te trouxe alegria aqui nos Estados Unidos? Mais realização, vamos dizer assim? Eu acho... O momento que mais me trouxe realização, eu acho que foi quando eu fui no Brasil a primeira vez. Sério? Acho que então foi quando você voltou no Brasil? Foi, eu acho que foi. Porque é uma coisa que a pessoa planta na sua cabeça que é tão inacessível. Que é quase impossível, é uma missão impossível, né? É uma missão impossível. E eu fiquei 2 anos só sem ir. E aí quando eu cheguei, quando eu fui, todo mundo achou que eu tava indo embora. Porque foi rápido. Ninguém achou, tipo assim, eles estavam indo passear, porque ninguém sabia que eu tinha casado. Aí todo mundo achou que você tava... Que eu desisti. Desistiu. Já desistiu. Fazia piada, ria da minha casa, entendeu? Aí eu tava indo só passear. Aí você foi... Mas a sensação é boa de poder ir e vir, né? Aí você ficou lá um pouquinho e voltou. Eu fiquei lá 10 dias. E quando você voltou pra lá, não sentiu a vontade de ficar lá, não? Então, lá eu ainda tinha isso na minha cabeça, de querer voltar pra lá. Como eu não vim com a intenção de ficar, a gente fica meio que dividido. Só que quando eu fui lá e vi como as coisas estavam lá, no sentido de difícil, todo mundo reclamando, aí virou a minha chave. De não querer ir pra lá mais. Bacana. Mas eu precisei ir lá pra saber, né? Conseguir. Aqui você não conseguia ter essa visão sem ter passado pela experiência de lá, né?
E assim, Gustavo, acompanhando você aí nas redes sociais, eu vi que você tava na festa da Anitta. Você viu? Como é que foi esse... Como é que você foi parar em Hollywood na festa da Anitta, assim? Conta pra nós o que você fez. Tirou foto com ela lá. Fui convidado, cara. Que isso? Fui convidado, tá vendo? Mais um benefício de ser influenciador e não professor. O professor não é convidado pra festa da Anitta. Né? Mas eu recebi o convite da Shein pra poder participar do evento de lançamento da coleção dela e fui. E como é que foi esse evento? Foi bacana? Foi bacana. É uma grande realização também, né? Vamos dizer assim, porque você sai de um Brasil com expectativas e você tá daqui a pouco, porque foi 5 anos pra você realizar isso aí? Foi, né? Você chegou, tem 5 anos que você tá aqui. Mês que vem faz 5 anos. E com 4 anos e pouquinho você tá em Hollywood com a Anitta, que é uma das maiores celebridades do Brasil, né? Tá. Então, isso provavelmente trouxe mais confiança pra você pra realizar qualquer coisa daqui pra frente, né? Eu vejo que eu tô no caminho, né? Você já tá almejando voos ainda maiores, né? Eu vejo que eu tô no caminho, eu acho, né? Eu vejo que eu tô no caminho certo. Bacana. Que o trabalho, de certa forma, tá sendo reconhecido, né? O trabalho devolve, né? Você tem plantado e você tá colhendo tudo aquilo que você tá plantando. E assim, tem alguma curiosidade que você queira contar pra nós, compartilhar? Estamos chegando no final. Você acha que deixou de falar alguma coisa da sua trajetória que pode contribuir pro pessoal? Alguma coisa pode ser do ramo de influência, ou pode ser do ramo de empresário, ou pode ser das aventuras mesmo que você faz aí, das inovações que você tem. Eu acho que é legal as pessoas aprenderem, né, a ter essa mentalidade que aqui nos Estados Unidos você vai fazer o que você quiser, você vai chegar onde você quiser, desde que você esteja comprometido com o seu sucesso. Se você ficar escutando outras pessoas, né, que o fulano que falou que só tem faxina e construção, porque existe uma crença que nos Estados Unidos só pode fazer faxina e construção. Mulher faxina ou obra. Obra. E se você sai daquilo ali, já começa a falar mal, porque quem se destaca leva pedrada, né? Hoje mesmo já falaram de mim, já, que eu só posto vídeo chorando. Sério? Que isso, gente? Não é assim. Mas, não tem nada a ver. Mas tipo, as pessoas fazem questão de falar de quem tá fazendo, né? Quem tá, tipo, lá atrás e não tá fazendo tem que jogar pedra em quem tá lá na frente. Não sei se incomoda o fato, tipo, de eu viver de internet, algumas pessoas que estão aqui, mas podia pedir ajuda, eu ajudo também, se eles quiserem. Orienta, né? Mostra o caminho, livre o caminho das pedras, né? Quem sabe não é um curso, né? Quem sabe não é um curso, né? É verdade, o inglês é o que mais abre portas pra você, né? O inglês abriu muita porta pra mim, não só o curso em si, né? O inglês, hoje eu não vendo mais meu tempo. Então é uma coisa que pra mim é sensacional. Então, como você falou, deu trabalho gravar até 200 e tantas aulas, mas hoje quando alguém me chama, ainda me chamam para trabalhar às vezes de intérprete, e aí como funciona o meu pensamento, né? Tem um trabalho de intérprete que vamos te pagar $26 por hora. Aí eu vou lá e quantas horas? 10 horas. Aí eu vou lá e olho, tipo, $260. Aí eu penso assim, é um curso e meio. Eu não preciso ir lá e ficar 10 horas, sendo que é só eu achar uma pessoa que comprou um curso. Que já vai pagar aquilo, sem ter ficado 10 horas lá. Então, tipo, hoje eu tenho liberdade. Eu nunca pensei que eu teria liberdade de fazer o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Tipo, dezembro eu fui pro Brasil, fiquei lá até fevereiro, fiquei mais de um mês no Brasil, trabalhando de lá. Então, tipo, tá bom o que eu tô vivendo, né? E que aí você quer que perpetue, né? Sim, com certeza. Só que além disso, do empreendedorismo, o inglês me abriu muita porta aqui também. Né, que desde que eu cheguei, que eu comecei a falar um pouco de inglês, eu me relacionei sempre mais com um americano. Né, eu acho que essa relação, por exemplo, no sábado, o desfile que eu participei, não tinha nenhum brasileiro lá, eu era o único. Então, tipo, eu consigo, né, entrar na comunidade americana, no meio deles, né? E ver o país com os olhos deles, né? Então você vê mais oportunidade que talvez os brasileiros que nem sabem que existam, né? Nem sabem que existe. É isso que eu costumo dizer, o inglês me abriu tanta porta que quem não fala nunca vai saber que aquela porta existe. Porque não tá familiarizado com o idioma, com a cultura que o idioma proporciona pra pessoa, né? Sensacional. E assim, Gustavo, qual mensagem você poderia deixar, por exemplo, para aquela pessoa que está aqui
chegou, quer empreender, não sabe como, não sabe por onde começar, ou aquela pessoa que está no Brasil e pensa vir para cá tentar uma vida melhor do que está tendo lá, que a gente sabe que no Brasil as coisas estão difíceis. E também tem aquela pessoa que já está aqui há bastante tempo e não teve a coragem, vamos dizer assim, de dar aquele passo. Mas é a mesma mensagem para as 3 pessoas? Para 3 pessoas. Nossa, que difícil. No fim de tudo, é uma mensagem, assim, motivacional, mas não é só uma coisa assim, faça isso, faça isso, faça isso, faça aquilo, né? Porque só mandar fazer. Mas, tipo assim, trilhar um caminho que a pessoa possa seguir com ela mesma, sabe? Um compromisso que a pessoa faça com ela mesma para fazer dar certo, entende? Eu acho que depois que eu aprendi um pouco sobre essa questão de foco, né? De você focar no que você quer e esquecer tudo. Porque as pessoas, elas têm o hábito, às vezes, de falar que não tem tempo. Que não aprendi inglês porque eu trabalho muito, ou porque isso e aquilo. Se tem uma coisa que ninguém vai fazer, é a sua parte. Né? A sua parte ninguém vai fazer, ninguém vai vir mandar você fazer aquilo. Sua mãe não vai vir falar, olha, você tem que fazer isso, né? Então, tipo, eu vejo que eu quis aprender inglês lá atrás. E lá atrás, eu trabalhando 16 a 18 horas por dia, eu consegui fazer aquilo porque eu me propus e eu tinha um objetivo. Eu acho que quando você tem um objetivo, você sabe onde você quer chegar. O meu objetivo era, eu quero ser enfermeiro nos Estados Unidos, eu vou me legalizar, que a minha intenção era através da enfermagem. Então eu tinha aquilo como um porquê, né, bem definido, e aquilo fez com que eu alcançasse, né, o meu objetivo. Mas o foco, então qual era o meu foco? Tinha um amigo meu que ele me chamava direto, vamos sair esse fim de semana, vamos fazer isso, não sei o que, eu não ia em lugar nenhum, porque eu tava estudando. Eu sabia o que eu queria fazer, sabe? Eu abri mão. Prioridade, né? Eu tinha minha prioridade, então eu abri mão. Então a escolha tá na sua mão. O que você tá escolhendo? Você está escolhendo ver novela na hora de sua folga, ou você está escolhendo estudar algo que vai fazer você crescer como pessoa? Que a sua parte ninguém vai fazer. Esse menino, inclusive, ele nunca mais me chamou para sair. Ele falou, mas você é muito chato, você só quer ficar estudando, você não quer fazer nada. Aí eu, não, mas eu tô focado no que eu tô fazendo. E aí ele parou de me chamar para fazer as coisas. Porque eu fiquei chato, porque realmente você tem que aprender a falar não. Você tem que aprender a ter um foco e desagradar a outra pessoa e se agradar. Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? O que é prioridade pra você? É fazer o que você quer pra você ou fazer o que a outra pessoa quer? E assim, Gustavo, estamos chegando no final, mas antes de a gente encerrar, eu queria que você explicasse para as pessoas como elas fazem para poder participar do seu curso, quando você abre turma, você tem turma aberta sempre, onde elas acham isso, que informação que você poderia dar para as pessoas que despertarem interesse em fazer o curso que você disponibiliza? Atualmente, né, eu abro turma, não tem uma data certa. Tipo, eu não posso falar, tipo, eu abro todo mês ou de 2 em 2 meses. Eu não tenho uma data certa. Hoje, se a pessoa quiser comprar o curso, não tem vaga, não tem turma aberta. Então, só porque quando eu abro uma turma, normalmente eu dou uma atenção exclusiva, né? Então tem todo um trabalho, me requer tempo. Então, nesse momento eu trabalho nesse formato de abrir turma, normalmente a cada 2 meses. Normalmente eu aviso no meu Instagram. Qual é o seu Instagram para as pessoas que talvez não conheçam? @Gustavo de Noronha. Então, normalmente eu aviso no meu Instagram quando eu vou abrir turma nova do curso de inglês. Não sei se eu vou mudar esse formato, se eu vou conseguir começar a vender talvez da hora que a pessoa chega lá. Mas atualmente eu trabalho nesse formato de abrir turma, normalmente a cada 2 meses. Entendi. Então só as pessoas te acompanharem aí no seu Instagram que elas vão estar por dentro de quando tiver abrir turma. Você sempre tá lá avisando, faz lançamento, tudo direitinho, né? Sim, sim. Bacana. Gustavo, muito obrigado por você ter disponibilizado, sei que você não vende mais seu tempo, como você acabou de dizer, mas ter disponibilizado seu tempo aqui para compartilhar um pouquinho da sua história, né? Que o intuito do podcast aqui é levar para as pessoas justamente essa mensagem que você carregou na sua vida, de buscar a oportunidade de fazer acontecer, né? De criar oportunidade. Isso, você criou muitas oportunidades, eu acho que você foi muito criativo naquilo que você se propôs a fazer, você sempre estava querendo agarrar as coisas, pelo menos tentar, né? E descobrir que se não fosse para você, mas tentando, né? Não deixar a oportunidade, não deixar o cavalo passar o cavalo sozinho. Não, vou no cavalo. Se der certo, se eu cair, beleza, mas eu fui no cavalo, alguma coisa vai voltar de lá. E, a vida é pra quem tem coragem, né? Pra quem tem coragem, pra quem quer fazer acontecer, né? Porque, por exemplo, a porta pode até bater na sua... a oportunidade pode até bater na sua porta, mas eu sei que tem que virar a maçaneta, né? E se você não pegar a oportunidade, outro pega. Com certeza. E a oportunidade não volta, porque já tá com o outro.
E você compartilhando a sua história, as pessoas vão ver isso, né? Que elas têm que fazer acontecer na vida delas. E eu acho que de certa forma a gente agregou para a vida das pessoas que vão ouvir a gente aqui. Que bom. A intenção é essa. Sim, a intenção 100% é essa. E então muito obrigado por você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para participar aqui com a gente. E é isso. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Galera, esse foi mais um episódio do Sonho Americano Podcast. E espero vocês no próximo episódio. Não deixem de se inscrever no nosso canal aí, compartilhar e curtir. Deixa o like. Deixa o like. E caso vocês tenham alguma pessoa conhecida aí que esteja querendo avivar os sonhos delas, fazer acontecer na vida delas, encaminhe esse vídeo para a pessoa saber que haverá dificuldades, haverá obstáculos, mas que ela tem que fazer acontecer. Como o Gustavo brincou com a gente aqui, ela tem que montar os cavalos da vida dela. E mesmo que caia, talvez você não sabe o que chega lá na frente, mas você não pode deixar o cavalo passar e você não pegar essa oportunidade. Com certeza. Muito obrigado, galera, e até o próximo.